E aí, tudo bem contigo? Espero que sim, professor Fernando aqui do Cafemática para mais um vídeo de matemática do ensino superior. Apesar de que você pode ter visto esse conteúdo também no ensino médio. Me diz aqui no comentário, você tá vendo aonde isso? Ensino médio ou superior? Vamos lá resolver essa questão aí de escalonamento. A ideia aqui no escalonamento é você fazer tipo uma escadinha assim, ó, com esses números abaixo da escada nulos. Então a gente vai ter que zerar esses valores aqui, ó, o 3, esse outro 3 e esse 6. E para zerar esses números, a gente precisa operar com as linhas. Aqui em cima nós temos a linha 1, a gente vai chamar de L1, aqui a linha 2 e aqui a linha 3. E aí vai parecer meio redundante, mas essas linhas são o que, né? São os elementos que estão naquela linha. Por exemplo, essa daqui que eu circulei agora de laranja é toda a minha L2. O primeiro elemento da L2 é o 3, depois vem o 5, depois vem o 4. Então, o que nós vamos fazer para poder zerar, tá? A gente está com a intenção aqui de zerar o 3 e esse outro 3 por enquanto, nesse primeiro momento. Eu não vou mexer, então, com a minha L1. E essa setinha para a esquerda aqui, que no primeiro momento eu só estou apontando para qual que é o nome da linha, vai ter outro significado quando a gente faz isso daqui, ó. Significa assim, ó, o L2, a linha 2, vai receber um novo valor. Então isso daqui tem esse significado na matemática, tá? O L2 está recebendo um valor. Que valor que vai ser esse? Valores de operações com as linhas. Nós usamos aqui, nesse primeiro momento, né, que a gente vai zerar esses dois, nós usamos esse valorzinho aqui de cima, que a gente chama de pivô. O número 1 vai ser o nosso pivô para poder zerar esses números que estão aqui embaixo. Então nós vamos trabalhar aqui com a L2 e com a L1 e aqui para a linha 3 também, tá? Esse 3 aqui a gente tem a intenção de zerar. A gente vai trabalhar então com a L3 e com a L1, olhando para a coluna, ok? Nós vamos olhar para essa coluna aqui e pensar assim, ó. Quem nessa coluna é o L2? O L2 é esse número 3. Então é como se eu estivesse trabalhando com essa continha aqui, ó. Eu tenho ao invés do L2, na primeira coluna ali, o número 3. E na L1, na linha 1, nessa primeira coluna, eu tenho esse valorzinho aqui, ó, o 1. Então eu vou substituir aqui, só para eu poder chegar na minha fórmula, tá? De que forma que eu opero com 3 e com 1 que o resultado vai dar 0? Eu tenho que fazer o que, né, para o resultado dar 0? Eu tenho que subtrair 3 vezes esse valorzinho 1, ok? Fazendo menos 3 vezes 1 aqui, a gente vai ter 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. E quando eu atribuir esse valor 0 aqui para o meu L2, eu vou substituir esse 0 nesse valorzinho aqui e cumprimos o objetivo. Zeramos ali na primeira coluna, né, o número 3. Tranquilo? Ou meio confuso ainda? Se estiver meio confuso, tá tudo bem, tá? Segue até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai entender o processo. Vamos lá. Tem que fazer então menos 3 vezes, então eu vou deixar isso daqui de outra cor, ó, menos 3 vezes o L1. Como aqui também tem o valorzinho de 3, eu não preciso ficar pensando muito, é só fazer assim, ó, menos 3 vezes o L1 também. Agora, quando a gente for reescrever nossa matriz, a gente vai ter o L1 normalzinho, que a gente não mexeu com ele, vou só repetir. Nós construímos a fórmula aqui da L2, né, de forma que zerasse o valor da primeira coluna aqui, da segunda linha. Então, eu simplesmente vou colocar 0. Não vou fazer cálculo com ele mais, tá? Mas é necessário fazer o cálculo com todos os elementos restantes da linha aqui para poder colocar esse valor aqui, esse outro valor aqui. Então, como é que a gente faz essa conta? Ó, eu estou olhando agora, já fizemos o cálculo para a primeira coluna. Vou olhar agora para a segunda coluna. A gente tem o 1 e o 5. O 1 é o valorzinho aqui para o meu L1, certo? Na minha linha 1. E o 5 é o meu valorzinho de L2, minha linha 2. Para a segunda coluna. Quando a gente for trabalhar com essa fórmula aqui que a gente construiu, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valorzinho de L2, que é o 5, e ele está aqui, ó, e eu vou escrever 5, e vou repetir o menos 3 vezes, porque faz parte da fórmula que nós mesmos montamos, vezes o L1. Quem é o L1 aqui, ó? É o 1, é o valorzinho do 1. Então, menos 3 vezes 1. O resultado disso, 5 menos 3 vezes 1, resulta 2. Esse resultado 2, ele vai ser colocado na linha 2, certo? Nós estamos fazendo essa conta aqui, ó, ok? Então, esse resultado final, que é o 2, ele vai para a linha 2. Em qual coluna? Nessa coluna aqui, na coluna 2 também. Fizemos o cálculo aqui na coluna 2, o resultado é na coluna 2 também. Agora, próximo valorzinho aqui, ó. A gente está trabalhando agora com 1 e com 4 para terminar de construir a segunda linha. Então, quais são os elementos L2 e L1?
Eu, se fosse você, pausava o vídeo agora para tentar colocar esses valores aí, ver se você acerta. Se você falou que no L2 o valor é 4 e no L1 o valor é 1, você acertou, tá? Então vai ficar 4 menos 3 vezes 1. E 4 menos 3 vezes 1 resulta 1. Valorzinho colocado ali. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o L3, tá? No L3 eu vou olhar agora, né, para os elementos da linha 3 e da linha 1. Na primeira coluna nós temos aqui o L1 valendo 1 e o L3 valendo 3. Não precisamos fazer a continha com eles, né? Afinal de contas, a gente fez de forma que isso daqui fosse resultar 0. Eu vou simplesmente colocar o 0 aqui como resultado. A gente vai começar a olhar com mais cuidado a partir daqui, ó. Você tem o 6 e o 1 na segunda coluna aqui. Então, quem é o elemento L3, né? Na segunda coluna? O L3, a linha 3, tem o elemento 6. Então, nós teremos aqui 6 menos 3 vezes o elemento de L1. O elemento de L1, nesse caso ali, é 1, certo? Então, temos 6 menos 3 vezes 1. Ou seja, o resultado final é 3. É ele que a gente vai colocar aqui. E para a terceira coluna, né, nós temos o 5 e o 1. O 5 é o valor de L3, menos 3 vezes o valorzinho de 1. 5 menos 3 vezes 1 resulta 2. E é ele que a gente vai colocar aqui. Bom, feita a primeira etapa, e aí a gente vai continuar operando, né, fazendo isso mais e mais vezes. Para continuar com o nosso objetivo de deixar em forma de escada, né, aqui a gente tem o 6, antes a gente tinha o 6, né, agora a gente tem aqui o 3, e nós queremos deixar aqui em forma de escada. Então eu quero aqui zerar aqui esse valorzinho, o 3, certo? Eu vou usar ele com o 2, eu vou usar a linha 3 com a linha 2. Por que eu não vou mais usar a linha 1? Porque se a gente usar a linha 1, a gente vai acabar pegando esse valorzinho lá de cima, de alguma forma somando ele ou subtraindo com a linha 3, você vai ter o resultado 0 aqui desaparecendo, vai ser substituído por um número. Testa isso para você ver. Tenta operar com a linha 1 e com a linha 3 para você zerar, para você ver que vai perder o seu trabalho que você fez antes, né? Agora, se você trabalhar com esses dois elementos aqui, com a linha 2 e com a linha 3 para zerar a linha 3, você está trabalhando aqui com 0 e 0. Então você pode multiplicar pelo número que for, depois somar com 0 vezes o número que for, e o resultado vai continuar sendo 0, tá? Então você não vai ter problemas. Bom, qual que é... Aqui eu vou trabalhar com a L3 e com a L2, né? Qual que é o menor múltiplo em comum entre o 2 e o 3? Esse é um jeito legal de você trabalhar com isso, tá? Com o mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo em comum é o 6. E por que é legal a gente trabalhar com o menor múltiplo em comum, né? Porque se você pegar essa L3, que tem o valorzinho de 3, e multiplicar por 2, pensando assim, 2 vezes o 3, vai resultar o menor múltiplo em comum, que é o 6. Você vai ter o resultado de forma mais prática. Porque aí, quando você pegar lá na sua L2, ó, o número 2, nesse caso aqui, e multiplicar por 3, para também dar 6, você está pegando 6 menos 6 e está zerando, que é o nosso objetivo, né? Por isso é interessante sempre que possível aí você trabalhar com a ideia de menor múltiplo em comum, porque te ajuda, tá? Então aqui você tem 1, 1 e 1, e aí esse último eu posso colocar 0 sem medo nenhum, né? Porque nessa fórmula aqui, você pode trabalhar com esses dois valores que sempre vai dar 0, né? 2 vezes 0 menos 3 vezes 0 vai resultar 0. A gente trabalhou de forma a zerar esse valorzinho aqui de baixo. Na linha 2 nós não mexemos, então vou só repetir aqui o 2 e o 1. E aí fica só mais um cálculo para a gente fazer. Olha que interessante, ó. Falta a gente fazer só esse daqui, esse valorzinho aqui. E que valorzinho que é esse, né? Na linha 3 ali, ele vai receber o quê? Esse valor vai receber 2 vezes o valor na linha 3 aqui, que é 2, menos 3 vezes o valor na linha 2. O valor na linha 2 é 1. Então 2 vezes 2 resulta 4, menos 3 vezes 1, ou seja, 4 menos 3, certo? O resultado aqui é 1. E é esse valorzinho que a gente vai colocar lá embaixo, ok? Temos então aqui uma matriz que já está com formatinho de escada, né? Com valores nulos abaixo dessa escada aqui. Então o processo de escalonamento foi feito. Espero que você tenha conseguido fazer de forma tranquila. E dá para continuar os cálculos, tá? Dá para você deixar essa matriz num resultado final ali, assim, ó, 1, 1, 1. Dá para você transformar aí numa matriz identidade. É só continuar os cálculos aí e você pode fazer um comentário para você conseguir chegar nessa daqui também. Você pode pegar o resultado, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que tem o número 2 como resultado central? Ó? Você pode fazer assim, ó. O L2 recebe o próprio L2, só que dividido por 2. Aí você vai ter como resultados aqui, ó, 2 dividido por 2, que é 1.
E aqui você vai ter 1 dividido por 2, que é meio. Então dá para continuar esse cálculo aí, deixar essa matriz mais simples ainda, mas nesse formatinho aí ela já pode ser considerada uma matriz escalonada, ok? Um forte abraço para ti, eu espero que isso te ajude na sua disciplina. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários para incentivar a galera a comentar mais, porque isso ajuda demais aqui no canal. Só o fato de você ter assistido já é legal, se você comentar e curtir, então melhor ainda. Um abração e até a próxima. Falou!